TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 19 de agosto, e você vai ver a seguir. Coleta de lixo em Petrópolis ganha novos capítulos e população sofre com problemas. Motorista de caminhão de combustíveis morre após veículo tombar e pegar fogo na BR-040 nesta quarta-feira. Terça-feira é marcada por tráfico de drogas e homicídio na Mosela, em Petrópolis. Adolescente é apreendido suspeito de matar diretor financeiro da Condep. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Nesta semana, a novela da coleta de lixo em Petrópolis ganhou mais um capítulo. O juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins, determinou a suspensão dos contratos emergenciais firmados pela Companhia de Desenvolvimento, a Condep, para o serviço. Os problemas, no entanto, parecem só ter começado. Lixo pelas ruas. Esse tem sido um cenário comum em Petrópolis nos últimos meses. Com a crise na coleta de lixo, o petropolitano está precisando conviver com a sujeira, enquanto o serviço se mantém com diversos pontos abertos. Nesta semana, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, determinou a suspensão dos contratos emergenciais que previam a coleta de resíduos e destinação final. A Condep teria que assumir o serviço por conta própria. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado determinou uma auditoria nos contratos, que juntos somam mais de 18 milhões de reais. Até julho deste ano, o consórcio Limpiserra era responsável pela coleta e destinação final de resíduos urbanos e hospitalares. O primeiro acordo foi firmado com a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, a SSOP, em 2018, e sofreu diversos aditivos. Em julho de 2022, a Prefeitura chegou a tentar a contratação emergencial, mas foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, precisou fazer mais uma renovação com o consórcio, válido até o dia 19 de julho de 2023. Por lei, seria o último aditivo possível. Mesmo perto do encerramento do contrato emergencial em julho, a Prefeitura só anunciou novas licitações no fim de maio e início de junho, com pregões marcados para os últimos dias do 6º mês. Foram elas: aluguel de caminhões e equipamentos para coleta de resíduos urbanos, destinação final e transbordo, e coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde. Os gestores municipais, eles podem responder por improbidade administrativa pelos atos praticados. Cabe também um processo administrativo para individualizar a conduta de cada agente público e político para saber que cada ato que cada um realizou dentro do contrato. As licitações sofreram diversos questionamentos e pedidos de impugnação, até que uma das participantes, a Paviservice, ingressou um mandado de segurança na 4ª Vara Civil de Petrópolis contra a licitação dos aluguéis. A empresa participou do pregão e ofereceu o menor preço, mas em uma reunião foi desclassificada. Na ata, diz que a decisão foi tomada pois a representante não estava cadastrada. Com isso, a licitação para o aluguel dos equipamentos foi suspensa. As outras duas também caíram após contestações do consórcio Limpiserra no TCE. A Prefeitura disse que o consórcio tinha desistido da coleta de lixo. No entanto, a Força Ambiental, que possuía cerca de 85% do Limpiserra, negou as informações. Ela veio a público e disse que enviou um ofício à Prefeitura informando que poderia continuar com os serviços. Os processos licitatórios foram suspensos. Nos dias 17 e 18 de julho, a Condep firmou 3 contratos emergenciais com os mesmos objetivos que seriam tentados nas licitações. A PDCA, que até então fazia parte do Limpiserra, ficou com o lixo hospitalar e a M3 com as outras divisões. Ao todo, foram mais de 18 milhões de reais, a maior parte para a M3. Os serviços seriam prestados por 180 dias. No entanto, um detalhe chamou a atenção.
A AM3 participou do processo licitatório suspenso e ofereceu o segundo maior preço. Ainda assim, cobrou cerca de R$ 1.200.000 a mais para a realização dos serviços do contrato emergencial. Nos resíduos urbanos, a Condep entrou com a mão de obra própria, seguindo o modelo da Conlurb, no Rio. No entanto, nos bairros, houve diversas reclamações sobre os problemas na coleta de lixo. Deve haver uma emergência de fato para a contratação. E essa emergência de fato, ela tem que ser comprovada através de estudos técnicos comprovados e apresentados dentro de todo o regramento e ordenamento jurídico e respeitando a lei de licitação. Toda essa crise culminou em ações do Tribunal de Contas do Estado e da 4ª Vara Cível. O TCE determinou uma auditoria nos contratos emergenciais. Uma das preocupações é que no dia 18, o tribunal havia ordenado que o município não realizasse contratações emergenciais. Também foi uma ação movida pelo Limpe Serra. Já nesta semana, a última movimentação dessa história. A Justiça determinou a suspensão dos contratos emergenciais. Houve suspeita de emergencial fabricada. Para o juiz, a conduta do município em firmar emergenciais, mesmo com o parecer do TCE, foi hostil, desrespeitosa, deselegante, desafiadora e abusiva. O juiz também considerou que a Condep teria condições de assumir os serviços sozinha. No entanto, o Instituto Estadual do Ambiente afirma que a companhia não possui licença ambiental para isso. Caso fique confirmada, o agente que causou essa suspeita, ele pode ser afastado da sua função e responder pelos atos praticados, inclusive por improbidade e demais individualizações de suas ações que deverão ser apuradas. A última terça-feira na Mosela, em Petrópolis, foi marcada por medo nos moradores. Isso porque 2 crimes ocorreram na região. Um homem foi morto após ser agredido com uma barra de ferro por volta das 8 horas da noite. E pouco depois, às 9h30, uma troca de tiros por tráfico de drogas na região resultou em uma prisão. Próximo às 9h30 da noite de terça-feira, a Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina na região da Mosela, em Petrópolis, quando percebeu um homem tentando fugir do local. Em seguida, os PMs deram início a uma perseguição. Ainda de acordo com os policiais, durante a fuga, o suspeito atirou para o alto para amedrontar os agentes. E em seguida, os policiais atiraram contra o veículo do acusado para tentar pará-lo. E durante os 15 minutos de perseguição, o suspeito atingiu um ônibus e em seguida uma árvore. Depois, ele tentou fugir a pé, quando foi capturado e preso pelos policiais. No interior do veículo foi encontrado 12 pinos de cocaína e 5 tabletes de maconha. No mesmo dia, também na Mosela, por volta das 8 horas da noite, a PM foi acionada para um caso de lesão corporal na região do Moinho Preto. Mas assim que chegou ao local, os agentes descobriram que se tratava de um homicídio. O corpo da vítima já tinha sido encontrado por moradores da localidade. O SAMU também foi acionado, mas a vítima já estava morta. É um cadáver no chão em cima de um Cocotá, na comunidade de São Francisco, na Mosela, aqui, na beira da calçada. Em depoimento, o acusado afirmou que a esposa dele havia sido ameaçada pela vítima e isso o motivou a cometer o crime. O homem foi agredido com uma barra de ferro diversas vezes. E em seguida, a população utilizou a mesma barra de ferro para agredir o acusado. A polícia conseguiu capturá-lo e, em seguida, ele precisou ser levado para o Hospital Nelson de Saerpe para receber atendimento médico. E ainda falando de violência, na última quarta-feira foi divulgado o desdobramento da morte do diretor financeiro da Condep, Anderson Palma, de 41 anos, morto no dia 20 de julho. Após investigações, a Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito do crime, acusado de tirar a vida da vítima.
Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de ter matado com golpes de uma lâmina de foice o diretor financeiro da Condep, Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, Anderson Manuel Palma, de 41 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem ainda colocou fogo no corpo da vítima a fim de simular um acidente. Após conclusão da investigação, foi representado pela internação provisória do adolescente, confirmado pelo Ministério Público. Foi expedido ainda um mandado de busca e apreensão pelo Juizado da Infância e Juventude. O caso aconteceu no dia 20 de julho em Alcobacinha, em Petrópolis. Na época, a Polícia Civil havia informado que Anderson tinha sido vítima de uma explosão de gás, mas o Corpo de Bombeiros informou que o caso foi registrado como fogo em residência. Anderson foi diretor da Secretaria de Educação em 2009, gerente de Inclusão Digital em 2013 e desde 2022 atuava na Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. Nas redes sociais, dezenas de homenagens foram publicadas ressaltando as qualidades do profissional. Nas páginas oficiais da Prefeitura de Petrópolis e no perfil pessoal do prefeito Rubens Bom Tempo também foram feitos posts lamentando a morte. O motorista de um caminhão que carregava combustível morreu após o veículo tombar e pegar fogo na BR-040, à altura do município de Areal, nesta quarta-feira. As duas pistas, na altura do quilômetro 34, foram interditadas. O fogo se alastrou pela vegetação e equipes da Conser, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Um caminhão de combustível tombou e pegou fogo na tarde desta quarta-feira, no quilômetro 34 da BR-040, na altura do município de Areal. O acidente ocorreu por volta das 2h35 da tarde e interditou os dois sentidos da via. O motorista morreu no local. Olha, tá explodindo tudo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros de Petrópolis, Três Rios, Teresópolis e da Conser foram mobilizadas para o local. Um congestionamento de 2 quilômetros foi registrado nos dois sentidos da via. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram a vegetação nas margens da rodovia e foram controladas por volta das 4h10 da tarde pelas equipes de resgate. Às 4h30, o trânsito foi liberado em meia pista no sentido Rio de Janeiro, mas permaneceu interditado no sentido Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios. E você vai ver depois do intervalo. Vacinas monovalentes contra a Covid-19 são disponibilizadas no Centro de Saúde de Petrópolis. Técnicos do INEA avaliam vegetação e rio Piabanha após caminhão tombar e pegar fogo na BR-040. Petrópolis deve receber 294 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Moradores do Duarte da Silveira realizam manifestação contra a Enel neste domingo. Ônibus quebra e afeta trânsito no centro de Petrópolis. Aumenta o número de denúncias de incêndios florestais em Petrópolis em 2023. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente foram mobilizados para o quilômetro 34 da BR-040 para avaliar a vegetação e o rio após o incêndio da carreta que tombou e pegou fogo na última quarta-feira. Nesta quinta-feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, foram deslocados para avaliar as condições do rio e da vegetação do entorno do quilômetro 34 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, na altura do município de Areal. A decisão foi tomada devido a um acidente registrado no local na última quarta-feira, onde um caminhão tombou e pegou fogo após o combustível que era transportado vazar na pista. Em nota, a Concer, concessionária que administra a rodovia, informou que não sabe qual era o combustível que estava sendo transportado pelo veículo. A concessionária informou ainda que parte da divisa de concreto e do pavimento foram danificados por conta do acidente. De acordo com o INEA, o produto chegou até o rio por meio de canaletas que existem no local. O motorista da carreta morreu no acidente e, por isso, a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios informou que a perícia foi realizada no local e que apura o caso. A Prefeitura informou que disponibilizou vacinas monovalentes contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos que ainda precisam iniciar ou completar o esquema vacinal primário. As doses estão disponíveis no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. De acordo com o governo municipal, a cidade recebeu um novo lote de 60 doses das vacinas monovalentes, provenientes da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, a partir desta quarta-feira, os interessados em receber a vacina devem comparecer ao Centro de Saúde Coletiva, que fica no centro da cidade, levando o CPF ou cartão SUS, assim como a caderneta de vacinação. De acordo com o painel de acompanhamento da vacinação contra a Covid-19 em Petrópolis, desde o início da vacinação, 275.237 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o que representa 90,22% da população petropolitana, enquanto 267.110 pessoas tomaram a segunda dose, ou seja, cerca de 8.000 petropolitanos não retornaram aos postos de vacinação para concluir o esquema vacinal primário. Já em relação à primeira dose do reforço, o painel aponta que foram aplicadas 224.878 doses na cidade, o que significa que mais de 50.000 pessoas que tomaram a primeira dose não receberam o primeiro reforço. O número representa 28,69% da população petropolitana.
Mas quando comparamos ao número de petropolitanos que se vacinaram com a segunda dose de reforço, a queda é ainda mais acentuada. Apenas 87.511 pessoas buscaram os postos de vacinação para tomar a conhecida como quarta dose, ou seja, quase 188 mil petropolitanos que já haviam tomado a primeira dose não tomaram o segundo reforço. A mais última que veio, sai tomando tudo. Como eu sou uma pessoa diabética, então é normal tomar tudo. Só tomei 2. Eu não gosto de tomar vacina. Todas elas. Sim, tem que tomar, né? Quarta. Com certeza, tem que se vacinar. Tomei todas. Em fevereiro deste ano, as cidades do Brasil começaram a aplicar a dose da vacina bivalente, que seria a quinta dose do esquema vacinal. Porém, o painel da Prefeitura de Petrópolis aponta que desde que começou a ser aplicada, apenas 50.620 pessoas receberam a dose bivalente. Já bem diz, né, que vacina é saúde. Claro que é muito importante, né? A gente tem que se prevenir. Ajudou bastante, né? Senão tava todo mundo aí enrolado. É importante, claro, com certeza. Vamos botar a Covid-19 no lixo. De acordo com o painel de monitoramento da doença, há 7 casos ativos da Covid-19 na cidade no momento. Em agosto do ano passado, a cidade confirmou 679 casos. O painel aponta ainda que, desde o início da pandemia, 97.616 pessoas se infectaram com a Covid-19, enquanto 1.771 óbitos foram causados pela doença. Quem deseja concluir o esquema vacinal pode procurar o Centro de Saúde Coletiva nas terças, quintas e sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde, e nas segundas e quartas-feiras, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, e também das 5 horas da tarde às 7h30 da noite. Por meio do programa Minha Casa Minha Vida, Petrópolis deve receber 294 unidades habitacionais. De acordo com a Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social, 15 projetos de unidades habitacionais foram aprovados. Ao todo, mais de 2.000 moradias devem ser construídas na região serrana. O número representa cerca de 30% das moradias que foram reservadas pelo governo federal nesta primeira etapa, após o retorno do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, são 2.168 moradias distribuídas pelos municípios da região serrana. Petrópolis deve receber 294 unidades habitacionais. De acordo com a Secretaria de Habitação e Interesse Social, as unidades vão ser construídas nas localidades Mosela, Vale do Cuiabá e também de Benfica. Outros municípios, além de Petrópolis, vão ser contemplados, entre eles São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. Cada uma delas com 100 e 50 unidades respectivamente. Após a aprovação da Caixa Econômica Federal e também da União, os empreendimentos devem ser iniciados. Petrópolis ainda possui um déficit habitacional superior a 15 mil pessoas. Para reduzir este número, uma opção seria o prédio localizado na Floriano Peixoto, comprado pela Prefeitura em março de 2022, para atender as vítimas das tragédias, mas ainda passa por intervenções. As obras no local foram iniciadas no dia 12 de junho, pelo valor de R$ 579.952 e devem ser finalizadas em outubro. A empresa responsável pelas obras tem sede em Niterói. A JBK Serviços e Construção Civil Limitada venceu a licitação realizada em abril deste ano. Na manhã do último domingo, moradores da rua Duarte da Silveira, no Bingen, em Petrópolis, realizaram uma manifestação contra a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. De acordo com os moradores, a região ficou quase 48 horas sem fornecimento de energia adequado, tendo operado em meia fase em alguns momentos e ficando totalmente suspensa em outros. De acordo com a Associação de Moradores do Duarte da Silveira, esta é a segunda vez em menos de uma semana que a região fica sem energia elétrica. Neste fim de semana, os moradores informaram que entraram em contato com a Enel mais de uma vez, que demorou mais de 40 horas para enviar uma equipe à região para resolver o problema. De acordo com Viviane Marques, presidente da Associação de Moradores, parte da comunidade ficou sem energia elétrica desde a madrugada de sexta-feira, dia 11 de agosto. Nós estamos aqui fazendo uma manifestação desde sexta-feira, madrugada de sexta-feira, que a gente está sem luz numa parte da comunidade. Tem criança, tem mães que acabaram de parir, estão sem luz, chegaram do hospital, estão sem luz, idosos com problema de mobilidade, insulina
remédio precisando de medicação, de refrigeração, e a gente não tem luz. Uma equipe da Enel foi enviada à localidade por volta de 12h30 deste domingo para restabelecer a energia. De acordo com a concessionária, fortes rajadas de vento causaram a queda de árvores e galhos, além de lançar objetos na rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes. Mas, de acordo com os moradores do Duarte da Silveira, o problema só foi resolvido de forma paliativa. Necessita de uma troca de rede toda, porque os fios estão remendados, os cabos estão remendados, então tem que trocar toda a rede, fazer uma troca, porque o que tem ali, os cabos que estão ali não estão aguentando tanta carga. Esse problema da luz não foi por causa do vento, tá? No dia 7 já teve um problema com esses mesmos fios e a luz acabou às 4 horas da manhã e a Enel apareceu para resolver o problema dos moradores às 6h30 da tarde do dia seguinte. A Enel é alvo de reclamações constantes por parte da população petropolitana. Isto porque problemas como este, enfrentados pelos moradores da Duarte da Silveira, são comuns. No mês de julho, diferentes regiões da cidade ficaram mais de 48 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Recentemente, o Procon Petrópolis multou a Enel em 16 milhões de reais. A ação é em resposta à falta de energia enfrentada por moradores durante o carnaval, onde muitos também ficaram mais de 2 dias sem luz. Estas questões com a concessionária têm sido assunto frequente em audiências públicas, realizadas na Câmara dos Vereadores da cidade. No dia 3 de agosto, a concessionária, junto da Águas do Imperador, se comprometeu em realizar vistorias para suspender a cobrança das contas em imóveis interditados desde a chuva de 2022, que é outro problema enfrentado por alguns petropolitanos há mais de 1 ano e meio. As coisas da minha geladeira estão estragando tudo, não tem condições de você abrir a porta da geladeira, entendeu? É muita sacanagem o que estão fazendo com a gente. A gente liga para a Enel, daqui a pouquinho a gente vai resolver, e até agora nada. Na última sexta-feira, durante uma reunião do Petrópolis 2030, a Enel informou que está intensificando o programa de poda de árvores em Petrópolis, com a estimativa de realizar mais de 20 mil dessas intervenções até dezembro. O objetivo, segundo a concessionária, é minimizar interrupções no fornecimento de energia causadas por quedas de galhos e árvores sobre as linhas elétricas. Na reunião, a concessionária informou ainda que tem previstas ações a serem executadas em parceria com a Prefeitura para agilizar a poda preventiva. A empresa estima 104 podas concluídas diariamente na cidade, com 3 equipes que atuam de forma permanente. Segundo a concessionária, a meta é ultrapassar as 38.196 podas realizadas em 2022, que já representam um número 12% superior ao ano anterior. Fora, Enel, a gente está cansada desse descaso. Na última terça-feira, o trânsito no centro de Petrópolis foi comprometido após um ônibus da aviação Petroita quebrar e impedir a passagem de veículos. Comerciantes da localidade denunciaram à TV Correio da Manhã que foram prejudicados devido ao incidente. Uma rua extremamente movimentada. Por aqui, centenas de pedestres passam todos os dias para acessar o centro de saúde. A Rua Santos Dumont é um dos principais acessos ao Alto da Serra. O trânsito é intenso e o comércio local também gera muito movimento. São lojas, padarias e salões de beleza. Mas na manhã dessa terça-feira, a localidade ficou afetada após um ônibus quebrar e impedir o trânsito. Não é isso? É, isso sim. Acontece o seguinte, que o ônibus estava ali atravancando a rua, nem para lá e nem para cá. Eu cheguei aqui mais ou menos umas 20 para as 7 da manhã. E um transtorno danado. E não há ninguém que faça nada, né? Esses ônibus da Petroita aqui nessa cidade de Petrópolis já virou mais do que uma bagunça, já virou caso de polícia. E eu não vejo essas autoridades aí, se é que tem alguma autoridade na cidade de Petrópolis competente para tomar uma providência. A gente não vê o prefeito não fazendo nada, essa Câmara de Vereadores, esses promotores, esses defensores públicos, juízes, ninguém toma uma posição, ninguém toma uma decisão. O pobre, o trabalhador que necessita, precisa, é carente, é necessitado do transporte público, não pode contar.
Jorge Edilson afirma ter sido prejudicado, já que a quebra de ônibus atrapalhou que os clientes chegassem ao estabelecimento. Movimento nenhum, só depois que tiraram o carro daqui. Mas aí tem um problema, não rebocaram, consertaram aqui. O tempo perdido foi muito maior do que se tivesse sido rebocado. O fluxo normal do trânsito foi restabelecido ainda na manhã de terça-feira, mas a insatisfação com o serviço prestado continua. A gente não tem a quem recorrer, cara. É somente Deus. A gente só pode mesmo joelhar, orar e pedir a Deus. Porque a autoridade, conforme eu disse, não tem. Não nessa cidade. Está ainda para existir. Eu ainda acredito que vai aparecer alguém que vai fazer alguma coisa pelo povo petropolitano. Porque estamos caminhando num barco sem um comandante. Nos 7 primeiros meses do ano, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 6.000 chamados contra incêndios em vegetação no estado do Rio de Janeiro. O período de seca segue até outubro. As denúncias sobre a soltura de balões, uma entre as principais causas desses incêndios, aumentaram em Petrópolis em 2023. O período de seca segue até o mês de outubro e órgãos como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil voltam os olhos para os riscos dos incêndios florestais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 6.700 ocorrências florestais foram registradas em 2023 no estado do Rio. Os incêndios ocorreram em todas as regiões do território fluminense, com prevalência na cidade do Rio de Janeiro, que teve mais de 2.300 desses eventos. A corporação, já atenta a esse período crítico, que vai de abril a outubro, criou uma campanha chamada Balão Mata nas redes sociais. A campanha Balão Mata visa conscientizar a população sobre os riscos dos incêndios florestais ocasionados pela soltura de balões. A prática é considerada crime desde 1998 por meio da Lei 9.605. Além de prejudicar a fauna e a flora do local, os incêndios também impactam no solo, principalmente na época de chuvas. O solo fica mais pobre, perde a cobertura vegetal e fica mais vulnerável para futuros problemas com chuvas e deslizamentos de terra. Apesar dos riscos, em Petrópolis as denúncias de queimadas encaminhadas ao Linha Verde aumentaram em 2023. Até o início de agosto, 13 ocorrências foram registradas, 30% a mais que em todo o ano de 2022. O Corpo de Bombeiros ainda ressalta que bitucas de cigarro e a queima de lixo irregular também podem causar incêndios florestais. A orientação em casos de incêndio é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Ambiental identifica construção irregular a menos de 1 metro de corpo hídrico em Teresópolis. Serrano Futebol Clube lançou oficialmente os uniformes para a temporada de 2023. Festival de hambúrgueres artesanais acontece pela primeira vez em Petrópolis. Hemocentro de Nova Friburgo precisa de doadores. Projeto Galileu abre inscrições para curso de programação online. Atletas petropolitanos participam da Taça das Favelas no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O programa Linha Verde do Disque Denúncia recebeu uma queixa neste fim de semana sobre uma possível construção irregular em uma área de preservação permanente e abastecimento de água de uma nascente. A construção seria para um prédio de 8 andares na cidade de Teresópolis. Após receberem a denúncia, os policiais militares, lotados da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, foram até o local indicado, na cidade de Teresópolis, onde constataram a existência de uma construção irregular em solo não edificável. A equipe foi até a Alameda Caxinauas, na Granja Guarani, e durante a fiscalização observaram a construção de uma casa a cerca de 1 metro da margem do curso de água de um córrego, estando assim em desacordo com as medidas estabelecidas conforme a lei. Os agentes questionaram o acusado sobre aquela obra e o mesmo informou não possuir nenhuma licença ambiental. Diante dos fatos, os militares procederam à 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Na última terça-feira, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental realizaram uma fiscalização em Nova Friburgo e foram identificados diferentes crimes ambientais. As ações foram observadas após denúncias encaminhadas para o programa Linha Verde do Disque Denúncia. Movimentação do solo, corte de talude e nivelamento de grade. Crimes ambientais como estes foram descobertos em uma recente investigação no bairro Jardim dos Reis, em Nova Friburgo. Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental realizaram uma fiscalização na região e encontraram os indícios de atividade ilegal em áreas ambientais. Diante dos fatos, com base no artigo 60 da Lei 9.605 de 1998, os policiais se deslocaram até a 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Para realizar denúncias relacionadas a crimes ambientais, basta acionar os números que estão aparecendo agora na tela ou entrar em contato pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Os agentes foram até a Rua Nova e constataram que cerca de 1.000 metros quadrados de área foram degradados. A equipe não encontrou nenhum suspeito e tampouco placas indicativas contendo licenciamento para as atividades ali realizadas. Em uma coletiva realizada no dia 11 de agosto, o Serrano Futebol Clube anunciou o uniforme para a temporada de 2023. Também foram anunciados alguns reforços para o elenco profissional. O Serrano Futebol Clube lançou oficialmente o seu uniforme para a temporada de 2023. A principal inspiração para o novo manto são as janelas superiores do Museu Imperial, localizado no coração de Petrópolis, prestando uma homenagem à rica história do clube e da cidade. Seguindo as tradicionais cores azul e branco, o uniforme também carrega o pet de o clube mais querido do povo.
Em uma coletiva fechada para a imprensa petropolitana, o atual treinador do elenco profissional, Jordi Blanco, comentou a importância da representação de Petrópolis na camisa. Eu acho que é bonito, mas principalmente elegante. Acho que essas linhas douradas, essas como águas assim, né, que tentam simular um pouco os vidros da catedral, ou isso me falaram. Eu acho que é bem bonita, bem legal, elegante. Acho que não é a típica camisa de um cor e um logo já está. Acho que tem um ponto aí, dá para ver que alguém trabalhou, que alguém pensou e se serve para que as pessoas da cidade se sintam ainda mais identificadas com o clube. Acho que vai ser positivo. Ainda no evento, foi anunciada a contratação do lateral direito estadunidense Simon Fabricatori. O atleta vem da 3ª divisão da Islândia e já está se acostumando com a língua portuguesa. Boa noite a todos. Desculpe, não falo português. Quero falar português, mas estou aqui no Brasil há 3 semanas. Também foi anunciado o retorno de alguns jogadores que já passaram pelo clube, como Gabriel Feliciano e o atleta com mais jogos pelo Serrano, Magdiel Pessata. Ao ser perguntado sobre o pacotão de reforços, Jordi explica que a base do elenco é a do ano passado e se vê confiante para a temporada do clube. Esperamos que junto com a base do ano passado, que funcionou bem, mais os novos jogadores que aportem qualidade, sacrifício e profissionalismo, o time possa lograr os objetivos. O Azulão da Serra vai a campo pela primeira vez com seu novo manto no dia 17 de agosto diante do Arte Sul, no estádio Atílio Marotti, em confronto pela Copa Rio. O possível capitão do elenco, Magdiel, explicou como está o ambiente no vestiário para a estreia. Respondendo a sua pergunta, primeiro, obrigado pelo reconhecimento. Cara, sobre o nosso vestiário é o melhor possível, até porque, como o Jordi citou aqui, mantivemos, né, a direção, junto com o Jordi, manteve uma equipe base, né, manteve uma sequência de trabalho e, assim, já nos conhecemos, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Assim, o ambiente é o melhor possível. A diretoria também, né, nos propõe esse ambiente, não nos deixando faltar nada, pelo contrário, tudo que tudo que a gente pede é sempre solícito e, cara, todo mundo em harmonia, todo mundo alegre, feliz, esperançoso e muito confiante para esse ano de 2023. Outro assunto levantado na coletiva foi a interdição do estádio Atílio Marotti. A arquibancada principal está interditada pela Justiça desde o início do ano por alegarem problemas estruturais. Os dirigentes do clube explicaram que já recorreram quanto a isso e estão com um novo relatório estrutural do estádio. Finalizaram explicando que estão cumprindo prazos e que ainda não tem previsão de liberação do local. Com os estoques de sangue baixos, o Hemocentro de Nova Friburgo está precisando de doações com urgência. E é sempre importante destacar que, com apenas uma bolsa, é possível salvar até 4 vidas. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo, através das redes sociais, está convocando os doadores de sangue com urgência. Os estoques de todos os tipos sanguíneos estão abaixo do necessário para atender a demanda que, além de Nova Friburgo, engloba outras 13 cidades vizinhas. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, em abril deste ano, apenas 285 doações foram realizadas. Por enquanto, ainda estamos conseguindo atender a demanda, mas a gente tem observado que o número de doadores diminuiu consideravelmente e muito em breve, nos próximos dias, a gente já vai entrar no estágio crítico de estoque. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e junho deste ano, o Hemocentro recebeu cerca de 2.300 doações de sangue. O número é maior se comparado com o mesmo período de 2022, quando apenas 1.900 doações foram recebidas. O mês de março deste ano foi o número com maior número de bolsas, sendo 470 recebidas na unidade. O objetivo é que esse número continue aumentando, fazendo com que os estoques estejam sempre abastecidos. Por isso, é importante a doação. Uma bolsa pode salvar até 4 pessoas. Para participar, não é necessário agendamento prévio, apenas comparecer ao Hemocentro. O supervisor destaca ainda os requisitos básicos. Basta trazer um documento oficial com foto, estar gozando de boa saúde e evitar aqueles alimentos ricos em gorduras no dia da doação. Caso, por esquecimento, haja o consumo, precisa aguardar 3 horas para efetuar essa doação. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11h30 da manhã, ao anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. Quem trabalha nesse horário tem direito ao atestado pela doação.
Vamos falar sobre oportunidade. O projeto Galileu está com inscrições abertas para candidatos de todo o país. Jovens e adolescentes podem se tornar programadores em apenas 7 meses. Códigos, linhas e um trabalho um pouco diferente do habitual e que não é preciso nem sair de casa. A profissão de programador tem crescido ao redor do mundo e no setor da tecnologia a mão de obra ainda é escassa. A fim de gerar oportunidades, o programa Galileu, vinculado à Alterdata em Teresópolis, abriu inscrições para uma nova turma. A ideia era pegar jovens de baixa renda, pessoal que saiu do segundo grau, do ensino médio agora, que não tem curso superior, que não entenda nada de tecnologia, e nós formarmos essas pessoas. Nós temos conseguido fazer, em 6 meses, esses jovens ganhar mais do que os respectivos pais. Isso é muito legal, é muito mágico assim, o que a gente vem fazendo e transformando, né? Podem se inscrever jovens com idade entre 15 a 24 anos de todo o país e que estejam cursando a partir do 2º ano ou que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, instituições educacionais beneficentes e escolas privadas na condição de bolsista. O projeto Galileu foi criado em 2021 e tem o objetivo de captar jovens e adolescentes de baixa renda e torná-los programadores. Em 2 anos de projeto, cerca de 400 alunos já se formaram no curso e atuam na área da tecnologia. Para esta edição, 30 vagas foram disponibilizadas. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, na área de TI, até o ano que vem, podem abrir cerca de 420 mil oportunidades no mundo todo. E no Brasil não vai ser diferente. Também haverá uma alta demanda de vagas para estes profissionais. As aulas são oferecidas pela Escola de Inovação e Tecnologia Tech4Me, de maneira virtual. Ana Clara foi uma das alunas do projeto e ressalta a importância dele para a vida profissional. Bom, eu sempre fui apaixonada por tecnologia, então essa oportunidade chegou até mim pelo projeto Galileu. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive e eu me senti muito acolhida lá dentro. E o Projeto Galileu abriu portas para poder conseguir participar de todo esse mundo, conseguir a minha primeira vaga de emprego e dali também eu entendi que era isso que eu queria para a minha vida. Para ingressar na turma, o candidato passa por um processo seletivo e, caso seja aprovado, inicia a capacitação de 7 meses. As inscrições podem ser realizadas pelo site do projeto em www.projetogalileu.com.br. Em um marco esportivo emocionante, um grupo de atletas de Petrópolis fez história ao participar pela primeira vez da renomada Taça das Favelas no Rio de Janeiro. A competição, conhecida por reunir promissores jogadores de comunidades cariocas, abriu suas portas para a equipe petropolitana. Com garra e determinação, os adolescentes petropolitanos estrearam nos campos do Rio de Janeiro para a Taça das Favelas em 2023. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas e produzido pela Infavela. No mês de maio, o Petroesportes ingressou na primeira fase do campeonato e, recentemente, foi classificado para a Série A. O coordenador de projetos esportivos do time, Luciano Palito, compartilhou a satisfação com a performance dos jogadores, ressaltando o esforço e dedicação que trouxeram para representar o município. Tem um lado esportivo, os meninos querem ir lá para disputar, para a gente buscar ser campeão, a melhor colocação faz parte. Mas tem todo um cunho social também, porque são meninos de várias comunidades de Petrópolis. Hoje temos 30 atletas de 11 comunidades. A Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. A primeira edição foi realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, só no Rio de Janeiro são 240 favelas que participam da competição. E tem um dia que todas elas se reúnem para promover o Dia de Peneira, onde mais de 400 garotos são beneficiados e conseguem entrar no mundo dos esportes, contabilizando assim mais de 96 mil pessoas que foram influenciadas pelo campeonato. A experiência única proporcionada pela competição vai deixar uma marca duradoura nos jogadores, como o atleta Pablo Kreischer. Tu vê gente de todo lugar do Rio, todas as favelas do Rio jogam, entendeu? E, tipo assim, é uma oportunidade gigante para todo mundo.
O próximo jogo dos atletas está marcado para setembro. A data ainda não foi definida. E à medida que a Taça das Favelas continua a se expandir, a presença dos adolescentes petropolitanos reafirma a ideia de que o esporte pode unir diferentes realidades e criar oportunidades para jovens de todos os cantos do país. Vamos buscar aí as vitórias nas próximas 2 partidas aí, que a gente venha se classificar. Por ser uma primeira participação, eu venho sempre falando com eles, a gente tem que galgar sempre buscar, né, o top, mas serve como aprendizado também para nós, né? Não jogamos a toalha ainda, vamos para cima e a tendência é que a gente classifique para ficar entre os 48 e depois a gente vai galgando um degrauzinho de cada vez. O Festival de Hambúrguer está acontecendo em Petrópolis pela primeira vez. Após 5 edições realizadas em outras regiões, o evento chega à cidade e conta com a participação de 15 estabelecimentos no total, em sua maioria localizados no centro histórico, mas também no Bingen e Valparaíso. Os comércios vão desde hamburguerias, gastrobares e cafeterias. Até o dia 23 de setembro, o Festival Burger e Sandwich acontece em Petrópolis com o objetivo de mostrar novas tendências do segmento, como, por exemplo, os Smash Burgers, sanduíches que utilizam pães caseiros de fermentação longa e natural, além de outros tipos de sanduíches e hambúrgueres. O evento também tem o intuito de compartilhar todas as particularidades e excelências da gastronomia serrana, bem como a troca de experiências entre todos os participantes e o público. A gente fez combos assim, a partir de R$20, bem acessíveis, e na baixa temporada justamente para envolver o local, né? A questão do pertencimento. O sanduíche ele começou há pouco tempo, né? Nas edições anteriores não tinha o sanduíche, só tinha o hambúrguer. A gente colocou o sanduíche, que a gente estudou a história do sanduíche. E o sanduíche ele é muito antigo, ele é antes do tempo de Cristo. Ele começou com a Páscoa judaica, né? Nas ceias eles pegavam alguns pães com embutidos. Cada estabelecimento participa do festival com um hambúrguer ou sanduíche artesanal, podendo ser consumido dentro do próprio estabelecimento ou entregue através do delivery. Os valores variam entre R$20 e R$50 e o objetivo é atrair os petropolitanos e, claro, os turistas que estiverem na cidade neste período. O festival, em todas as edições, considerava os hambúrgueres como as estrelas principais do evento. Mas desta vez, os sanduíches também foram incluídos, já que eles também fazem parte dos lanches clássicos da história do mundo. A data escolhida para o festival na chamada baixa temporada foi para que aos poucos se consolidem outros meses propícios para a visitação turística e assim contribuir para que se alcance a longo prazo o tão almejado turismo pleno durante os 365 dias do ano. A gente tem esse interesse em preencher a agenda de Petrópolis, a agenda turística de Petrópolis, para médio e longo prazo se alcançar o turismo pleno, que o turismo pleno seria 360 dias de ano com ocupação hoteleira em 100%. É muito difícil, mas é importante que se tenha uma agenda ocupando todos os meses e na baixa temporada também. Para a chefe Adriana Ferreira, eventos como o Festival de Hambúrgueres ajudam a fomentar a economia da cidade, além de ser um marketing quase que espontâneo para os estabelecimentos. A cafeteria da Adriana está participando do festival, apresentando um prato muito especial. Apesar da gente não ser uma hamburgueria, nós trabalhamos com sanduíches para o café. Temos o croque Monsieur, temos a torrada Petrópolis, que é bem famosa, mas a gente está com um combo especial, que é o croque Madame, que é uma das minhas especialidades, porque eu já cuidei de um café da manhã de um hotel que também era um bistrô francês, e aí era a minha especialidade, o croque Madame. Para o público, o incentivo é para que eles visitem os estabelecimentos durante as semanas do festival, experimentando e degustando todo o sabor e diferentes propostas artesanais. Adriana disse ainda que é essencial utilizar produtos locais nos pratos para ajudar ainda mais a girar a economia local. As pessoas de Petrópolis querem alguma coisa diferente na cidade e os festivais atraem também esses moradores da cidade, que, por exemplo, as pessoas chegam aqui e vê o banner no meu portão, aí sempre perguntam sobre, e aí elas ficam super interessadas. Então eu acho importante os festivais na cidade, eu acho que atrai o turismo, atrai também a população da cidade, movimenta a cidade, os pontos turísticos, os empresários, eu acho que é bom para todo mundo.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões, reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 398384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Batidão Ferres, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.